Meus queridos, dando continuidade à nossa exposição no livro de Neemias, vos convido ao capítulo de número 5. Abra a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 5. Palavra do Senhor ao nosso coração, texto para a nossa reflexão, e que o Senhor fale ao coração do seu povo mais uma vez por meio da sua santa e poderosa palavra, sola Escritura. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor, Neemias capítulo 5. Então se levantou o grande clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um com o seu irmão, para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu e os meus compatriotas e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia
era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Amém. Meus amados, diante deste texto, me vem à mente algumas palavras, alguns ditados, falas populares que nós conhecemos bem quando perguntamos para algumas pessoas: e aí, tudo bem? Vocês estão caminhando bem? Está tudo legal com a sua vida? E as pessoas, às vezes, tomadas pelos noticiários, pelas notícias, pelo Instagram, pelos veículos de comunicação, as pessoas respondem: olha como o mundo está piorando. Está cada vez pior, mais difícil, mais complicado. E outros ainda vão responder: onde iremos parar com tamanha aflição, tamanha dor, diante de um contexto tão difícil que nós estamos vivendo? A grande questão, irmãos, que muitas das vezes essa reflexão e essas falas muito pertinentes e pontuais, elas só ficam no campo do que as pessoas estão vendo, mas elas não aprofundam o tema, como nós aqui temos a oportunidade de olhar que o mundo está pior, que está cada vez mais difícil, e onde nós iremos parar, porque nós olhamos com base em tudo aquilo que o pecado destrói. E as pessoas não estão olhando com essa perspectiva, mas esperando uma certa esperança e uma reconstrução diante dos seus dias. Mas como nós cantamos aqui, vida, reconstrução, alegria, só em Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós observamos que para um contexto de reconstrução, de vidas que são de fato cuidadas, zeladas ali, empreendidas para a glória de Deus, irmãos, se não houver o temor ao Senhor, como base daquilo que eu conheço a respeito de Deus, e também aquilo em que eu busco agradar a Deus diante de todas as minhas ações, não haverá reconstrução. E sim, o mundo continuará cada vez pior, cada vez mais difícil, e de fato, aonde nós iremos parar? A grande questão que nós vivemos hoje, e por isso é muito oportuno pensarmos no tempo da reforma, é que pessoas sem o temor de Deus, conhecer a Deus e viver para a glória de Deus ao longo das suas ações, se essas pessoas não tiverem o temor de Deus, o mundo continuará quebrado. Porque apenas a correta compreensão de quem Deus é, quem nós somos, e o que precisamos fazer diante da face de Deus, é que nos lançará bases, irmãos, para uma vida feliz e próspera, longe de qualquer exploração. E falando nesta palavra, exploração, o contexto do livro de Neemias, capítulo 5, está tomado de pessoas infiéis a Deus e, consequentemente, infiéis aos seus próprios irmãos. Como eu disse, o temor, ele é uma linha que norteia a nossa vida, o temor ao Senhor. E aqui no contexto de Neemias, está acontecendo uma exploração gigante. Lembrem-se, nós estamos trabalhando o livro de Neemias, e Neemias está reconstruindo a cidade. As coisas não estão lá a mil maravilhas. Existem pessoas se levantando contra Neemias, existem pessoas se levantando contra o povo. Eles estão se revezando na reconstrução das muralhas, espalhado ao longo das muralhas. Então o cenário não é muito fácil. Só que para piorar mais um pouquinho, o próprio povo começa a explorar o povo. Porque ou você reconstrói a muralha, ou você vai cuidar da sua vinha. Lembre-se, nós estamos falando de um contexto agrário, do campo. Então, se você trabalha e produz, você come. Se você não trabalha e não produz, você não? Exatamente. Então, as pessoas estavam dedicadas à reconstrução da muralha, e o que dá a entender diante da passagem é que eles já tinham aqui, diante do texto, eles já tinham vendido, eles já tinham hipotecado suas casas, suas terras, e até mesmo sujeitado suas famílias à escravidão. Porque, de fato, o boleto, a conta não parava de chegar.
E ao invés de um povo temente a Deus no primeiro plano, compassivo, justo, bondoso, misericordioso, ao lado daquelas pessoas, não. Veio o povo pisar mais um pouco, explorar mais um pouco, me dá, é meu. E, amados, é muito interessante que muitas das vezes, quando o povo está vivendo de fato diante das suas fragilidades, o mundo nos mostra que é muito mais constante a opressão sobre essas fragilidades do que, de fato, pessoas que se levantam para suprir essas fragilidades. E o texto de Neemias nos mostra isso aqui já no contexto. E não era algo apenas de um ou de outro, mas era uma exploração articulada e generalizada. Então as pessoas estavam sofrendo, e as pessoas estavam vendo ali, de fato, a gola chegando e sufocando as suas vidas, do modo, olha, nós não aguentamos mais, Neemias. E aí o povo se reúne e faz, então, apresenta um clamor diante de Neemias, diante das suas necessidades. E é interessante observar, então, que a proposta central da passagem é revelar, meus irmãos, que o temor ao Senhor no meio do seu povo gera vida. Mas a ausência do temor também é verdade, gera morte. Então aqui, Neemias capítulo 5 nos traz a ideia de um povo que estava avesso ao temor do Senhor e por isso oprimia, mas houve alguém que temia ao Senhor e se levantou para reestruturar a vida do povo, a saber, o próprio Neemias. Então, queridos, aqui hoje é dia de pensarmos um pouco mais sobre algumas reformas que carecemos, que precisamos fazer, observar. E este texto ele é tão atual ao nosso tempo, porque o nosso presente século está vivendo uma imersão na corrupção. E as pessoas estão a cada dia imersas em suas próprias misérias e nos seus próprios meios de conduzir a vida. E por quê, pastor? A resposta o texto nos traz. A falta de temor ao Senhor, mais uma vez, isto é, conhecer quem é Deus e de fato viver para a glória dele, tem levado as pessoas a viverem para si mesmos. E o resultado dessa equação são pessoas que não são contentes, que não estendem a mão, mas são pessoas que vão explorar buscando tão somente o benefício próprio, independentemente do que esteja acontecendo ao redor. E o que isso reflete, irmãos, na nossa geração? Interesses. As pessoas estão andando apenas com seus próprios interesses, sejam eles sociais, políticos, religiosos e até mesmo familiares. Pensam em si, independente se o outro ganha o necessário para a vida dele, independente se o outro carece de alguma ajuda, as pessoas estão pensando em si e não olham tão somente para o lado. E assim, irmãos, isto marca uma geração que não teme ao Senhor. Portanto, hoje, eu quero despertar vocês, Igreja do Senhor aqui presente, a um serviço com base no temor do Senhor. E por isso a mensagem de hoje tem como tema, servindo ao Senhor com temor. E eu quero propor este tema de serviço ao Senhor com temor, porque se esta igreja, ela não se propor a conhecer a Deus e viver para a glória dele, certamente, irmãos, seremos tudo menos uma igreja. Seremos tudo menos uma mão do Senhor sobre a vida das pessoas. E nós precisamos aprender isso a partir da vida de Neemias. Então, servindo ao Senhor com temor. Crianças, o primeiro desenho que o pastor vai deixar o coração e a vida de vocês hoje é o seguinte: vocês precisam desenhar um dedo apontando para a face de uma pessoa. E esse dedo em que você vai desenhar apontando para a face dessa pessoa deve, obviamente, direcionar o rosto dela e o rosto dela deve ter um semblante negativo, mal, triste, ok? Então, um dedo apontando para o rosto da pessoa e o semblante triste. Por quê, irmãos, esta imagem? Porque é exatamente isso o que Neemias faz com o povo do seu tempo. Ele começa a apontar, a direcionar a realidade hipócrita e sem Deus que o povo estava vivendo. Então, a primeira sessão, o primeiro momento aqui, o primeiro cenário que eu quero abordar com os irmãos é o clamor do povo mediante
a exploração. O que nós aprendemos aqui? Irmãos, o povo, como eu disse, estava vivendo uma grande aflição. E veja bem, o povo era numeroso. O povo estava avançando, o povo estava reconstruindo a cidade. Mas o povo também já havia vendido as suas propriedades para comer, fazer empréstimo para pagar os impostos e também sujeitar os seus familiares à escravidão como parte no pagamento. Aqui nós observamos um cenário completamente lamentável. Um cenário de miséria e de dor. Uma ocasião no qual o povo explorava o próprio povo. E é interessante, irmãos, e triste, que o povo que estava reconstruindo a cidade ao lado de Neemias era o povo que estava trabalhando para que todo o reino pudesse ser estabelecido, organizado e, obviamente, frutífero ao longo da sua existência. Mas ainda assim, encontramos aqui parte do povo explorando, roubando, impondo mais as mãos, e obviamente isso evidencia uma vida sem o temor do Senhor. É interessante observar também, irmãos, que esse texto ele é incrível nessa sessão pelo fato de entender o limite humano. Aonde nós podemos chegar sem Deus? E de fato, eu não duvido dos limites humanos quando essas pessoas não têm Deus no seu coração. Do quanto o dano pode ser maior, do quanto o dano pode ser mais catastrófico, o quanto o dano de fato pode levar a pessoa à escravidão, a explorar as vias de todas as formas. Irmãos, muitas das vezes nós temos que considerar aqueles que estão ao nosso redor, ver as suas dores, ver os seus problemas e não se isentar e pesar mais a mão, mas termos compaixão, é o que veremos já já. Portanto, esse primeiro cenário, ele é marcado pelo clamor do povo mediante a uma grande exploração. O segundo cenário, meus irmãos, é marcado pela denúncia de Neemias contra a exploração. Então aqui Neemias, na segunda parte, ele vai denunciar a ação desses exploradores. Como, pastor? Primeiro, ao ouvir tais relatos, Neemias, ele fica, verso de número 6, o que nos diz o texto aí? Neemias ficou muito irritado ao ouvir o clamor do povo. Imagina a indignação, irmãos. Imagine você na sua casa, reconstruindo o seu muro caiu. E aí você, com o suor do seu trabalho, você vai lá e compra areia, compra pedra, compra o cimento. E você, em um dia, levanta metade do muro. Você vai dormir. E vem alguém e pega a sua pedra. E pega a sua areia. E pega o seu cimento. Queridos, tente aqui visualizar e sentir a dor de Neemias como aquele que está, nós sabemos aqui diante do texto, ralando, mais ralando, mais ralando, e tendo como resposta a exploração e não serviço. Observe, queridos, que Neemias, diante de um contexto, ele não se cala. O que é impressionante na vida de Neemias, que no capítulo 4 nós aprendemos isso. Os adversários já haviam se levantado. E ele enfrenta. Mais uma vez, os exploradores aqui estão diante do contexto e propondo mais uma situação, e Neemias vai lá e enfrenta. E ele enfrenta, irmãos, trabalhando algumas falas. A primeira fala, verso 7. Neemias acusa este povo, explorador, corrupto. Segunda fala de Neemias, verso 8. Ele acusa esse povo, chamando-os de aproveitadores. Neemias coloca a ideia de que este povo estava não apenas vivendo o mal, mas se aproveitando da fragilidade das pessoas. A terceira fala de Neemias, do verso 9 ao 11, também vai falar que Neemias ele acusa a hipocrisia desse povo, sem um coração voltado para o Senhor. É muito interessante quando ele fala, não é bom o que vocês estão fazendo, verso 9. Não é fato que vocês deviam andar no temor do Senhor, nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos? Ao invés de uma vida centrada, ao invés de uma vida direcionada para Deus, esse povo abandona
o cuidado com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, e começa de fato a viver tão somente para as suas vontades. E a última fala, a quarta fala, Neemias ele faz um pedido. Olhem, vocês precisam restituir. Restituam tudo o que vocês exploraram. Verso de número 11. Amados, nós percebemos aqui que diante de tempos de exploração, nós precisamos levantar a voz, irmãos, contra a corrupção, contra a opressão, contra o enriquecimento ilícito. A reforma nos traz isso. Um momento em que a igreja, e até aquele momento uma única igreja, havia se perdido nas suas indulgências, vendendo pedacinho no céu, vendendo milagre por meio de imagem. Estava se perdendo, botando a suficiência de tudo na figura papal. A igreja estava de fato corrompida, destruída, vivendo caminhos do pecado. E o que é mais interessante é que muitas igrejas protestantes hoje estão de fato voltando às bases da exploração da igreja católica lá no século XVI. Então não é uma guerrinha entre católicos e protestantes, essa não é a fala aqui. É uma fala de pessoas que têm ou não o temor do Senhor. E uma vez que o temor do Senhor não é o centro da existência do homem, este não pode fazer o bem e buscar a Deus. Porque as suas prioridades não são o Senhor, não é o Senhor. Assim, Neemias, ao longo dos seus dias, ele proferiu uma chamada de ordem e decência ao coração dos seus compatriotas. Parem de explorar, parem de corromper, vivam para Deus e restituam esse processo. Então, quando uma nação caminha sem Deus, as suas ações são inclinadas para si mesmo. E aí o quanto o Brasil carece de uma reforma. Se discute muito reforma tributária, reforma da Previdência, reforma do direito penal, da maioridade penal, reforma aqui. A reforma que nós carecemos, irmãos, é a reforma diante do Senhor do coração. Porque a palavra nos aponta que uma vez que o Senhor é o centro do coração do homem, as demais reformas são simplesmente consequência da glória de Deus revelada a nós, que automaticamente será transmitida a outros. É o que nós traduzimos como transmitir graça aos que ouvem. Meus amados, nós temos que aprender com Neemias a olhar para o Senhor e denunciar as atrocidades do nosso tempo. Crianças, segundo desenho que o pastor quer deixar ao coração de vocês hoje. Vocês devem desenhar agora, na outra parte da folha, pessoas umas ao lado das outras, abraçadas, e cada uma com as suas sacolas na mão. E qual é a ideia agora? A ideia é mostrar que pessoas que temem ao Senhor, elas se importam, elas andam lado a lado, elas se preocupam com a dor do outro. E por conta disso, as bênçãos do Senhor simbolizadas nas sacolas são aqui restituídas. E é o que acontece no texto ao longo da exposição. O povo responde, os exploradores responderam a Neemias: nós vamos restituir e nada pediremos dele. Verso 12, faremos o que você está dizendo. Então Neemias agora chama o povo e coloca testemunhas do tempo e também o próprio Deus como testemunha, esperando que esses então possam cumprir e voltar às suas atividades com ordem e decência diante da sociedade. E a congregação diz amém, e eles louvaram ao Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Então a terceira sessão nos fala de Neemias servindo com temor. Então do verso de número 14 ao verso de número 18, o que nós encontramos, irmãos? Nós encontramos Neemias, o servo do Senhor, e inflamado pelo temor do Senhor. É interessante observar o contraste entre aquele que não teme e aquele que teme
Aquele que conhece, aquele que não conhece. Aquele que não conhece e não vive para a glória de Deus, e aquele que conhece a Deus e vive para a glória de Deus. E é interessante que Neemias aqui, ele destaca a causa do seu serviço. Não foi simplesmente boa ação. Não foi simplesmente por obras, porque eu sou bom, porque eu aprendi, porque eu fui educado a compartilhar. Não, não foi só por isso. Não foi na ideia do moralismo. Eu sou bom e vou fazer. Não, não foi por isso. O texto nos fala, verso de número 15, ao final, por causa do temor do Senhor. Eu, porém, é o que está lá, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Meus amados, e o que Neemias fez então diante dos seus dias? No tempo em que ele foi governador, designado para tal missão durante 12 anos, Neemias ele vai falar, olha, eu não utilizei do pão que me era de direito. Mesmo sendo governador, mesmo tendo privilégios, eu deixei esses privilégios de lado, vendo a aflição do povo. Outra coisa que Neemias fez, ele foi diferente dos seus antecessores. Enquanto os antecessores foram indiferentes às dores do povo, indiferentes à realidade difícil da sociedade daquele tempo, Neemias ele se colocou como aquele que se compadece, como aquele que vai ao encontro, como aquele que se envolve. E por isso, ele não usou do pão e também ele não usou do recurso. O texto nos fala de 40 moedas de prata, ou seja, além do que eles tinham que pagar, ele não colocou tributo além daquele processo. Ele apenas serviu o povo e trabalhou ao lado do povo. Mais do que isso, Neemias ele foi generoso. Neemias, além de não usar do pão, de não aumentar a carga dos tributos, Neemias também ele vai trabalhar na muralha. Neemias ele coloca pessoas ao lado dele. Neemias ele é hospitaleiro, tanto com os de dentro quanto com os de fora. Neemias também, ele é provedor, e eu amei esta expressão que ele coloca aqui, e é muito interessante quando ele fala, no verso de número 18, também à minha custa. Ou seja, Neemias ele foi lá e arregaçou o bolso, e ele botou o dinheiro na mesa, e ele falou, vamos reconstruir, nem que seja a base do meu bolso. Irmãos, é muito interessante o quanto este homem estava envolvido com a reconstrução do reino de Deus. E o que é mais interessante no relato histórico do livro de Neemias é que não foi por ele mesmo, mas por causa do temor de Deus. Então, me dá margem para dizer, meus queridos, que se nós queremos reconstruir as bases de Paraíba do Sul e das nossas famílias, ou nós tememos o Senhor e teremos vida a partir disso, ou, meus amados, nós andaremos de acordo com as nossas próprias vontades. É interessante observar que o modelo de Neemias veio reestruturar, irmãos, não apenas os muros, mas ele reestruturou os muros, a vida social do povo, que todo mundo agora deixou de ser explorado. Neemias também reestruturou as bases físicas das pessoas. E Neemias também reestruturou a base espiritual. O muro, as relações sociais, a vida e a integridade física das pessoas. E por último, a importância de temer a Deus para o bom andamento do reino. Esta é a explicação desse texto e vamos às aplicações. Primeira aplicação que eu quero deixar ao coração da igreja hoje. Sem o devido temor ao Senhor, serviremos a nós mesmos. Sem o devido temor ao Senhor, serviremos a nós mesmos. Irmãos, quando servimos a nós mesmos, o cenário não é nada animador. O que nós encontramos? Respondo. Interesses, pecado, miséria, opressão. Aonde nós vemos isso ao longo da história? Primeiro, tempo de Neemias, o texto já fala. Segundo, para quem gosta de história, Império Romano. Enquanto o povo amargava, vivia um contexto difícil, de lutas intensas,
o governo ilustrava sobre a vida do povo a política do pão e circo. Então, você passa desafios, mas eu te dou entretenimento. E continua a exploração e está tudo certo. Todo mundo ri, volta para casa e finge que nada está acontecendo. Tempos atuais. Farinha pouca? Aqui não, em nome de Jesus. Farinha pouca e meu pirão primeiro para aqueles que não têm um coração redimido. Para aqueles que não têm o temor do Senhor. Aqui não. Se for necessário dividir a farinha, eu vou dividir a farinha porque o temor do Senhor está sobre a minha vida. Nós precisamos quebrar essa cultura egoísta. E isso, meus amados irmãos, é fruto de um coração transformado pelo temor do Senhor. Enquanto o nosso tempo for marcado pela ausência de Deus na vida das pessoas, nós continuaremos na corrupção, na politicagem e na ideia do amigo do meu amigo. Eu faço as coisas porque eu tenho um amigo lá no setor. Eu tenho um conhecido. Enquanto nós não tivermos o temor do Senhor como fruto da nossa existência, amados, caminharemos no pecado e na destruição. E é por isso que aqui me vem à mente uma ilustração de um filme que foi muito falado ano passado e alguns anos atrás também, chamado O Poço. Eu não sei quantos já viram esse filme. E esse filme lá no Netflix, ele é um poço literalmente de atrocidades. E se você não tem ideia de onde o ser humano pode chegar, eu recomendo que você assista esse filme. Recomendo. E falo para você de antemão, para falar, nossa, o pastor recomendou um filme muito duro. Verdade. Já digo, o filme é duro, o filme é pesado, porque ele fala do quanto o ser humano, ele é inclinado aos seus pecados. E ali, para ilustrar, a ideia existe uma prisão, e a prisão, ela possui andares, a prisão, ela é de prédios. E quando você vai para aquela prisão, você marca na lista, eu quero comer bolo de cenoura com chocolate. A Caris vai marcar, eu quero comer banana. O outro vai marcar, eu quero comer arroz e feijão. E aí, a prisão, ela organiza os pratos e coloca aqueles pratos em cima de uma mesa. E como é um formato de andar, os pratos eles vão descendo numa ideia de elevador. Então, os elevadores são a partir dos níveis. E a cada nível, existe pessoas que estão ali presas, encarceradas. Só que os níveis são mais de 70 níveis, são mais de 80 níveis. E o que acontece? O que vocês acham? Quem está lá no primeiro, a Caris marcou banana. Eu marquei bolo de cenoura. Eu como meu bolo de cenoura? Eu como meu bolo de cenoura, mais a banana da Caris, tomo o café do outro. Só que pensa, vai descendo o nível. E quando chega lá no 70, o que tem na bandeja? O poço. E aí vocês veem o quanto as pessoas ali se matam, se perdem, falam mentira, acusam. E este filme para mim ilustra, irmãos, o quanto nós, muitas das vezes, não temos o temor do Senhor em pequenas coisas. E qual é o detalhe aqui? A pequena coisa, eu escolhi o meu prato, mas eu como o meu e o do outro. Uma coisa assim, ó. Eu não estou falando de desvio de verba pública, não. Eu estou falando de uma coisa que você mesmo plantou, colheu ali, ó. Eu escolhi. Portanto, queridos, nós somos chamados a uma postura de temer a Deus e não de viver sem o temor do Senhor. E assim, nas nossas vidas, nós podemos pegar ideias de compartilhar, meus irmãos. Se eu tenho um cobertor, 2, 3, doe um. Se eu sei que a pessoa está precisando cultivar a terra, abra o terreno. Me impressiona isso em Paraíba. Tanto terreno vazio, tanto terreno, tanta casa para vender. Meu Deus! E a casa, o imóvel custa 250 mil reais. E são 5 herdeiros, aí a casa vai para 1.500.000, porque cada um quer 250 mil reais. Meus irmãos, onde nós vamos parar com essa ganância? Onde nós vamos parar, irmãos, com a ideia da farinha pouca, meu pirão primeiro? E é por isso que hoje a chamada é o temor do Senhor.
Então, sem o temor ao Senhor, serviremos a nós mesmos. Segunda aplicação, que eu quero deixar ao coração de vocês: temendo ao Senhor, nós evidenciaremos a sua glória. Sem o temor do Senhor, viveremos para nós mesmos. Com o temor do Senhor, nós evidenciaremos a sua glória. Como? Temer ao Senhor, ao conhecer a Deus, ao se submeter à sua vontade e honrá-lo por meio das nossas ações, refletimos a face de Deus ao mundo perverso. Gravem bem isso. Uma igreja que teme ao Senhor, ela enfrenta os pecados do seu tempo com amor e justiça. Pastor, como? Como que uma igreja que teme ao Senhor enfrenta as dores, os pecados, as injustiças do seu tempo? Vamos lá, Neemias nos ensina. Primeiro, chamando as pessoas ao arrependimento. O primeiro ponto, irmãos, que devemos aqui denunciar diante da corrupção do homem é a sua própria natureza. Não queira resolver as coisas com caridade. Caridade não salva. Não queira resolver as coisas apenas da ideia da boa intenção. Se o pecado não for ali transformado por Jesus, se aquela vida não for transformada, redimida, tudo bem, você vai fazer a caridade, amanhã ela volta para o poço de egoísmo. É isso que o filme do Poço também mostra. Alguns ali até se esforçam. Eles tentam comer só o prato deles, aí eles comem o prato deles só daquele dia. No outro dia, ele come o dele, do outro, do outro. Eles não suportam a pressão da vida. Meus amados, nós precisamos, como igreja do Senhor, ser como Neemias, denunciar os pecados do nosso tempo, chamar o povo ao arrependimento. Sem o arrependimento, irmãos, não veremos a glória do Senhor. Esse é o primeiro ponto do temor. Segundo ponto, irmãos, cooperarmos para o bem comum. Uma igreja que teme ao Senhor, ela não está voltada para si, mas ela coopera para o bem comum. E aqui eu me refiro a nós como agentes do reino e para nós mesmos, e eu também me refiro à sociedade. Se a cidade de Paraíba do Sul não ver essa igreja como um referencial, nós precisamos redefinir, remodelar a nossa existência nesse local. E eu estou falando, irmãos, por exemplo, se você tem um pedaço de terra e sabe que tem uma família carente que precisa de um auxílio, e você não abre aquele lugar para um cultivo de uma cultura ali familiar, uma cultura, como é, Caris, a palavra? Agricultura familiar, isso que eu queria falar aqui. Se você não abre aquele espaço para uma agricultura familiar, uma partilha em que a pessoa pode ir lá, lançar a semente, colher, plantar um tomate, um alface, algo do tipo, meu amado, seu terreno não vale de nada para o reino de Deus e para a vida das pessoas. Se nós não criarmos a cultura de cooperação, as bases da nossa igreja, bem como da cidade, elas não serão transformadas. O que eu percebo em Neemias, irmãos, é que mesmo tendo os privilégios de ser o governador, ele não comeu pão. Ele deixou esse privilégio de lado e foi ao encontro às pessoas. E nós precisamos cooperar da mesma forma. Por último, Neemias também ele abriu mão do seu conforto para servir com generosidade. Queridos, se formos um fim a nós mesmos, nós estamos perdidos. A glória do Senhor não será evidenciada, mas Neemias ele se coloca e se lança à disposição do serviço. Como esse texto se conecta com o Evangelho, meus amados? Tanto Neemias quanto Jesus, ambos viveram para empreender a obra de Deus em tempos marcados pelo pecado. Eu quero dizer para você o seguinte, como eu disse, se o pecador não for transformado, o mundo continuará cada vez pior, cada vez mais difícil e as coisas não vão mudar. Mas nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados para viver neste mundo caído e transformar aquilo que o Senhor nos der a oportunidade de transformar. Portanto, aqui nós encontramos no ministério de Jesus a excelência daquele que não ficou nos seus aposentos reais. Antes, Jesus ele veio ao nosso encontro, às nossas carências, aos nossos sofrimentos e também às explorações que sofríamos pelas vias do pecado. Jesus, então, ele é aquele que vem ao encontro com um objetivo. E qual foi o objetivo de servir? Qual foi o objetivo de Jesus? Servir o povo, servir o mundo. Com amor, com justiça e tudo isso com a sua vida. E detalhe, às suas próprias custas. Eu não fiz nada. Você não fez nada.
Jesus fez tudo. E mais, ele não nos cobrou nada. Tudo de graça nos perdoou. É o que diz o Inário Novo Cântico. Tudo de graça nos perdoou. Por isso que nós falamos na Reforma somente a graça. De graça recebeis, de graça dais. E por causa do temor que Jesus tinha ao Pai, ele chamou pessoas ao arrependimento, ele cooperou para a transformação de vidas e ele abriu mão do seu conforto, indo até a cruz. Jesus é o nosso governador, aquele que trabalhou para reconstruir as nossas vidas. E hoje, ele nos chama também a irmos ao encontro de outros para restaurarmos outras vidas. Irmãos, o mundo está difícil? Sim, está. O que nós precisamos diante desse mundo? Servir ao Senhor com temor. Que no nome de Jesus, você, a partir dessa mensagem, compreenda mais sobre quem é o Senhor, para revelá-lo na sua vida diariamente, para que o mundo veja e para que a glória do Senhor seja revelada em sua vida. Que Deus os abençoe.